hoje nós estamos celebrando aqui o 50º programa da edição do Diálogos Adumbe, que é uma parceria da Adumbe com a TV Comunitária de Brasília, a quem nós agradecemos bastante aí, em nome do Paulo Miranda. E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes, né, dentro da nossa universidade, e talvez o de maior impacto junto à comunidade a curto prazo, né? Que são os novos desafios da extensão na Universidade de Brasília. E para falar sobre esse tema, nós recebemos nada mais, nada menos que o decano de extensão da UNB, o professor Alexandre Pilatti. Boa noite, professor Alexandre, é um prazer tê-lo aqui conosco. Tema tão fundamental, né? Porque a extensão universitária articula, né, o ensino e a pesquisa, né, o chamado tripé universitário. Então, eu gostaria de te dar as boas-vindas para o professor Alexandre, comemorando esse 50º programa e meu último na gestão da Adumbe. Muito bom, muito obrigado, Daniela, pelo convite, obrigado à Adumbe aí por abrir esse espaço para a extensão universitária, não é? Que de fato está vivendo aí um momento muito importante, né, da sua história, que é o movimento da inserção curricular da extensão e que evidentemente tem impactos em todas as outras áreas fim da universidade também, em aspectos gerenciais, né? Então, a gente tem inclusive muita satisfação de ver que a extensão tem se tornado um tema cada vez mais capilarizado, né? Participante dos debates dentro das unidades e com dúvidas, com questões que vão aparecendo e que acho que qualificam muito o debate a respeito não só da extensão, mas também daquilo que a gente pode discutir em termos de universidade, em termos de carreira docente e assim por diante, né? Então, queria saudar aí esse 50º programa, né? Que bom que estamos aí discutindo esse tema e agora fico à disposição de vocês aí para o que vocês tiverem de dúvidas, questões aí com relação a esse tema da extensão. É um universo de dúvidas, mas eu não vou conseguir, né, esgotar tudo aqui hoje, mas acho que seria importante, Alexandre, que a gente falasse um pouco, antes de eu iniciar perguntas mais pontuais, que andam angustiando assim, os e as docentes da universidade. Eu queria, como esse programa é aberto e ampliado, né, para todo mundo que quiser ouvir e participar conosco desses debates, o que significa a extensão universitária, qual o impacto dela, né, principalmente aqui falando do nosso lugar no Distrito Federal, né, e quais são essas características tão fundamentais, né, que envolvem aí a comunidade do DF. Eu acho que seria meu primeiro pedido, porque eu acho que é importante que as pessoas se aproximem desse tema, né? Muita gente entende extensão universitária como participação num curso ou num seminário, mas eu queria, se o senhor pudesse, que colocasse, né, a importância da extensão para o desenvolvimento do Distrito Federal. Não, perfeito, Daniela. Excelente pergunta, porque aí a gente já começa a situar, né, contextualizar a extensão não só no âmbito universitário, mas também assim no âmbito do próprio Distrito Federal, né, do impacto que a própria UNB tem num contexto um pouco maior, né, do que os próprios limites aí dos campi, dos nossos 4 campi, né? A extensão universitária é aquele âmbito, né, da universidade que tem por finalidade, por missão, articular essa vinculação social da universidade, né? Ou seja, a extensão universitária tem por meta estabelecer cada vez mais um vínculo com a sociedade, no sentido transformador, no sentido de se estabelecer um diálogo que possa ser efetivamente um diálogo transformador, que possa atuar na resolução de problemas da nossa comunidade, nas características que ela tem, e sempre pensando que isso se faz da melhor maneira à medida em que a gente vai desenvolvendo, junto com a comunidade, um processo de construção dialógica do conhecimento. O que quer dizer isso? É uma concepção de extensão, quer dizer que não indica apenas que a universidade
é a responsável, a única detentora dos conhecimentos, a única detentora do conhecimento em geral, mas que ela detém, guarda, domina um certo tipo de conhecimento e coloca esse conhecimento a serviço da transformação social e a serviço do diálogo com outras formas de saberes também, né, que são colocados aí no mesmo patamar, procurando corrigir certas assimetrias que existem entre a universidade e a sociedade. Quer dizer, a extensão vem muito dentro da nossa perspectiva para tentar aproximar a universidade e sociedade no sentido da abordagem dos problemas que são característicos da nossa região, mas que também são problemas brasileiros, né, em grande medida. Eu acho que a extensão é um âmbito da universidade que pode ajudar a cumprir da melhor maneira possível aquela indicação do Darcy Ribeiro, né, que dizia para a gente, no Universidade para Quê? Que a universidade deve, com certeza, dominar o saber universal, né? Deve ser capaz de dominar esse saber universal e deve estar sintonizada com esse saber, mas deve colocar esse saber a serviço da transformação, da resolução dos problemas, né? De enxergar o Brasil como problema. Então, a extensão na Universidade de Brasília há muito tempo tem se pautado por isso, né? E agora a gente tem uma missão importante aí, que é, junto com as demais universidades do Brasil, não é, empreender esse processo, que é o processo de inserção curricular da extensão, ou seja, a extensão deixa de ser alguma coisa que é feita episodicamente, ocasionalmente, e passa a ser alguma coisa que se integra efetivamente ao currículo dos estudantes, à formação desses estudantes, na tentativa de que essa formação seja uma formação que se enriqueça com a vivência desses conhecimentos de determinadas, das várias áreas do conhecimento, mas dentro dessa perspectiva de diálogo com a comunidade, de diálogo com a sociedade, de diálogo transformador com a sociedade. Então, a gente poderia dizer assim que a extensão talvez o âmbito que, na relação com o ensino e com a pesquisa, é capaz de radicalizar esses dois âmbitos, né? Porque coloca efetivamente dentro dos processos de transmissão de conhecimento, né, de ensino-aprendizagem, dentro dos processos de produção de conhecimento, que são os processos da pesquisa, a centralidade do caráter humano, né, desses processos, ou seja, não existe conhecimento sem ser humano produtor, mas também não existe conhecimento sem impacto, não é, no ser humano. Então, quando a gente observa na sociedade ali os problemas que estão mais próximos de nós, né, que nos afetam mais, a extensão é aquele âmbito da universidade que coloca em sintonia tanto a transmissão do conhecimento quanto a produção dele para esses objetos específicos ali que, em alguma medida, podem estar barrando momentaneamente o progresso, a melhoria de vida das populações e assim por diante. A Universidade de Brasília, então, ela tem desenvolvido isso, e as universidades em geral, né, desenvolvem isso muito além daqueles eventos, daqueles cursos, não é, que são característicos e que são muito importantes, mas também desenvolvem isso no formato de programas, no formato de produtos, no formato de projetos, né? Que são todas ações que têm uma intenção de durabilidade um pouco maior, uma intenção de durabilidade que possa fazer com que esse diálogo com a sociedade se estabeleça numa longitude maior em termos temporais, né? E num aprofundamento maior em termos de contato e vínculo social. Então, são os projetos, os programas, o desenvolvimento de produtos de extensão que garantem para a gente, são esses elementos que garantem para a gente a continuidade da extensão e o seu desdobramento, às vezes pontual, em eventos, cursos, etc. e tal. O importante é que a gente não pode enxergar a universidade sem esse âmbito muito desenvolvido, né? Sem esse âmbito aparecendo, digamos assim, efetivamente entre os protagonistas, não é? É o artigo 207 da Constituição que nos indica essa ideia de indissociabilidade, né? Ou seja, ensino, pesquisa e extensão, para além de um tripé, eles são elementos indissociáveis que caracterizam o que é a universidade. Não, perfeito a explicação e vai ao encontro de muitas dúvidas, né? Agora, nesse momento, onde a gente está tendo uma mudança grande, eu diria que muito necessária,
muito necessária, né? E talvez tardiamente, mas muito necessária. Mas agora a gente está tendo essa possibilidade, né? E esse desafio, né? Da inserção, da extensão como parte ali do nosso cotidiano, né? Nem todos e todas os docentes ou as docentes trabalham no âmbito mais expandido da extensão, né? Mas agora todos nós vamos experimentar, né? De uma maneira ou de outra, o que significa a extensão na formação da graduação da Universidade Brasileira e também, óbvio, da pós-graduação. Né? A pós-graduação vai ter também, eu acho que um impacto bastante grande na pós-graduação, mas na graduação é muito fundamental, né? Que os discentes experimentem esse contato de quaisquer área que sejamos, né, em nossa formação, mas que a gente experimente esse contato. E isso traz um desafio maravilhoso, assim, no sentido de possibilidades que se abrem e também preocupações. Né? Então, eu aqui, como representante da DUMB, vou colocar algumas preocupações nesse sentido, né? Comemorando que exista esse desafio, mas atenta a algumas situações que podem ocorrer. E como você disse, Alexandre, e eu acho que é muito fundamental, né? Esse contato e essa aproximação, ela é muito fundamental. E a gente tem uma preocupação bastante grande com a segurança de todos os envolvidos nesse processo. Né? Nós pedimos e solicitamos, não é novidade, gente, para o Alexandre, que teve uma reunião conosco, né? É importante que a gente esclareça também, né? Não é pegadinha aqui o diálogo, é um diálogo mesmo para esclarecimento da comunidade. Que a gente teve uma conversa, né, sobre a nossa preocupação relacionada à questão da regularidade desse processo, dos projetos, ações de extensão em geral, vou colocar dessa forma, né? Ações de extensão em geral, as que têm um vínculo muito próximo, né, a grupos vulneráveis, né? E onde na pesquisa já é sabido, incorporado no nosso dia a dia ali da pesquisa, quando a gente tem uma pesquisa que vai onde grupos, né, vulneráveis, e aí a gente tem legislações sobre isso, o que significa, né, grupos vulneráveis. Não vou ficar aqui me estendendo, que a gente tem pouquíssimo tempo, mas a DUMB pode fazer uma nota, colocar toda a norma, né, e legislação que existe nesse contexto, mas principalmente vinculada a essas questões. Né? Normalmente, na pesquisa, a gente já está incorporado nesse dia a dia a apresentação dos projetos, com seus instrumentos, para que tenha uma segurança tanto para as docentes, quanto para as estudantes que participam dessas pesquisas, quanto para a comunidade que está participando ali em conjunto. Então, a gente apresenta, né, para os conselhos de ética da universidade as nossas pesquisas antes delas acontecerem, para que elas sejam autorizadas. Aí sim, a gente tem o aval de que elas podem acontecer, serem divulgadas, com todo o cuidado que as comunidades ou grupos vulneráveis que a gente trabalha precisam, e também para a nossa segurança. Então, eu queria saber, Alexandre, e é recorrente esse questionamento pelos docentes, pelas docentes, como vai ser para a extensão, né? Como vai ser esse procedimento, se está sendo pensado, se vai ser discutido, qual é o que o DEX, né, junto com o DEG, imagino, vão propor nesse sentido, né, como comunicação para que a gente possa agir corretamente dentro desse âmbito. Exatamente. Eu acho que você vai muito bem aí, né, nos pontos essenciais, né? Queria retomar e destacar aí, Daniela, o que você falou, que é essa preocupação com os grupos mais vulneráveis, né, que efetivamente são também, acho que grupos aí que a extensão precisa ter uma atenção maior, né, e efetivamente nós temos muitos projetos que estão vinculados a essas populações mais vulneráveis, né, do Distrito Federal, mas não só do Distrito Federal, porque hoje nós temos polos também, por exemplo, na região Calunga, né, por exemplo, na região da Chapada dos Veadeiros, e inclusive eles nos visitaram aqui recentemente na Semana Universitária, os estudantes,
de ensino médio dessas regiões aí. Então, primeiro isso, né, é um foco muito importante, a gente precisa saber tratar com todo cuidado desse foco muito importante dessa faixa da população, que efetivamente é aquela que nos interessa abordar, né, e construir junto com ela esse diálogo que produz saber e produz também transformação social. Então, isso eu acho que vale a pena sublinhar como uma coisa muito importante. Uma outra coisa que é muito importante sublinhar, antes de a gente efetivamente seguir na resposta, é o fato de que, com esse processo de inserção curricular da extensão, que é alguma coisa motivada, né, que na verdade já é algo que vem de algum tempo, né, que é um processo de construção da própria área de extensão brasileira já há muito tempo, pelo menos desde a década de 80, né, e que se reflete nas políticas do FORPROEX, né, na Política Nacional de Extensão do FORPROEX, que se reflete também na própria Constituição, em outras legislações, e mais recentemente na Resolução 7 de 2018 do CNE, que é essa que regula efetivamente a presença da extensão em, no mínimo, 10% da carga horária dos cursos de graduação no Brasil, né? Então, o importante, também é importante isso, porque nós estamos passando por esse processo num conjunto maior, né? Quer dizer, a gente tem oportunidade hoje de aprender com outros processos, também de outras universidades que já saíram um pouco na frente nesse sentido. Então, é importante ver isso como um processo total e também como uma conquista da própria área de extensão brasileira nos últimos tempos. E um outro ponto que acho que vale a pena sublinhar, né, para o nosso espectador aí também poder avaliar melhor esses procedimentos dentro da universidade, é que certamente isso vai implicar, como já tem implicado, uma certa mudança de cultura, né? E essa mudança de cultura, para ela ser aprofundada e poder efetivamente se desdobrar em algo mais seguro, doravante, é preciso que ela seja efetivamente algo construído a muitas mãos, né, com o diálogo com a comunidade, né, e com o máximo cuidado possível, né, das instâncias aí que estão à frente dela. Na UNB, nós temos o processo sendo acompanhado pela Comissão de Inserção Curricular da Extensão, que é uma comissão que é formada conjuntamente pelo DEX e pelo DEG, é uma comissão que assessora as câmaras, né, que assessora os decanatos no sentido da tomada de decisão sobre alguns temas importantes desse processo. Ela não toma decisões autonomamente, mas ela indica essas questões, né? Então, essa comissão ela já foi instituída em 2021, né? Já estamos aí no segundo, caminhando para o fim do segundo ano dela, e algumas providências têm sido tomadas, né? Como, por exemplo, a prorrogação do prazo, que foi indicado para o CEP, né? E assim por diante. A comissão vai se reunindo e vai tomando aí algumas providências no sentido de indicar para essas instâncias o que fazer. E é muito nesse sentido, né, que a gente tem discutido agora sobre alguns temas que a gente acha que são centrais para que a gente possa, dentro da comunidade, estabelecer o diálogo em relação a certas preocupações, não é? Que são preocupações muito importantes também dos docentes, dos discentes, dos técnicos, da gestão também, não é? Com relação a certos temas que me parece que são estratégicos aí nesse sentido. Então, um desses temas, por exemplo, para falar especificamente de docentes, é o impacto disso na carreira docente, né? Então, nós temos a comissão, já fez um estudo de revisão da tabela de pontuação da carreira docente para que a extensão possa ter ali o seu impacto corrigido, considerando esse novo cenário da inserção curricular da extensão, ou seja, disciplinas com carga horária extensionista precisam, nos parece, né, ao ver dessa comissão, parece que precisam, não é, de uma suplementação, digamos assim, em termos de pontuação de carga horária, não é, de pontos, né, ali na carreira docente, mas também a coordenação de extensão, que, por exemplo, tem uma pontuação menor do que a coordenação de pós-graduação e de graduação, né, isso precisa ser corrigido, e outras correções que a comissão propôs e que vão ser encaminhadas aí à Câmara de Carreira Docente, por exemplo, né? E tem também todo esse compromisso importante que você sublinha aqui, Daniela, que é esse compromisso com a questão
da ética, né, nessa relação entre universidade e sociedade, né? E aí, nesse sentido, essa é a prioridade da comissão agora, estudar esses caminhos, né, que são caminhos importantes de se definir agora, né, sobre quais seriam os procedimentos, quais seriam os fluxos, digamos assim, de submissão desses projetos de extensão e de consulta, né, ao Conselho de Ética, nesse caso, né, ao nosso Comitê de Ética, com relação aos aspectos mais específicos da ação extensionista, não é? É verdade que muita coisa do que se usa na pesquisa pode ser utilizado para extensão, a gente sabe que a extensão tem especificidades, né? Mas a gente sabe que também muita coisa em termos de pesquisa está articulado já à extensão, né? Não me parece ser razoável falar que esses âmbitos são separados e que a gente precisa ter procedimentos diferentes, muito diferentes para um e para outro. As preocupações são muitas vezes as mesmas, mas eu queria pontuar principalmente algumas aqui que são preocupações que têm aparecido e que a gente precisa colocar como comissão, né, como preocupações nossas, para que a gente possa, nas instâncias que cuidam desses aspectos na universidade, a gente possa tratar disso, né? Então, a gente tem, por exemplo, questões relacionadas à segurança daqueles que visitam a universidade, né, daqueles que a gente visita também, não é, fora, nas atividades fora da universidade, dos docentes e dos discentes que participam dessas ações, né, toda uma questão relacionada à lei de proteção de dados, né, da exposição das pessoas, por exemplo, nas redes e assim por diante, né. Então, eu acho que a gente precisa caminhar para o desenvolvimento de um protocolo relacionado à ética na extensão, não é, nesse sentido. Caminhar para esse protocolo, eu acho que é uma prioridade agora, tendo em vista que a gente terminou uma fase muito importante desse processo, que é a indicação para os cursos, né, de como fazer essas alterações dentro do PPC, e o que essa comissão agora vai se debruçar é, por um lado, abrir um fórum, não é, que a gente vai chamar de Fórum Permanente da Inserção Curricular da Extensão, e um dos primeiros temas que a gente vai discutir é exatamente a ética na extensão, né, porque esse é um tema importante a se debater, não só pela questão da inserção curricular, mas por uma série de outros fatores que é bem-vindo agora pela inserção curricular da extensão. Mas então, abrir esse fórum e depois encaminhar com uma subcomissão aí dentro dessa nossa comissão de acompanhamento, na elaboração desses fluxos e desses protocolos, pensando naquilo que a universidade já tem hoje, de conquistas e de coisas garantidas nessa seara, digamos assim, do resguardo ético, né, digamos assim, relacionado à pesquisa, mas que também pode se aproveitar para a extensão e daquilo que qualifica a extensão de maneira específica e que precisa ser abordado agora do ponto de vista da inserção curricular da extensão, né? Isso tudo parece que, na verdade, pode ser alguma coisa que pode dificultar o caminho, mas pelo contrário, a gente acredita que dando mais segurança, dando mais transparência a esses protocolos e essas formas de garantia desses procedimentos éticos, a gente vai estar efetivamente, inclusive, estimulando professores, colegas, docentes, né, que possam ofertar essas atividades com mais segurança. Lembrando que, pela inserção curricular da extensão, a gente vai ter, basicamente, por um lado, né, a oferta da extensão dentro de componentes curriculares de tipo disciplina, e, por outro, a apropriação de carga horária realizada em projetos, cursos, eventos, programas, dentro de componentes curriculares específicos do SIGA que vão absorver essa carga horária. Então, para essas duas modalidades, a gente precisa desenvolver isso, e essa é uma das prioridades agora da Comissão de Inserção Curricular da Extensão. É um grande desafio, mas muito necessário, eu acho, né, nesse sentido, e para quem não está tão habituado, né, é muito fundamental, né, para que a gente promova o trabalho da forma mais responsável, né, com a comunidade, conosco, né, mas eu acho que é muito fundamental, muito. Eu acho que vai ser. E qualquer pessoa pode participar, qualquer docente, qualquer servidor da Universidade de Brasília poderá participar desse fórum, professor?
Sim, então, o Fórum Permanente da Inserção Curricular da Extensão, ele vai ser um fórum aberto, né? Inclusive, a gente quer fazer talvez esse fórum itinerante, né? Visitando as várias unidades, né? Os vários campi. Vamos desenhar esse fórum com temas específicos, como eu disse, um dos temas aí candentes, né? Agora é esse tema da ética, não é? Nesse momento, por exemplo, a gente já pode apresentar alguma coisa e coletar, talvez, também sugestões da comunidade nesse sentido, né? Mas assim que a gente começar o próximo semestre, a gente vai começar com isso, e o debate interno dentro da comissão a respeito dessa questão do Comitê de Ética em relação às atividades de extensão, por exemplo, ele já vai se iniciar agora, a partir das demandas que a gente tem, não é? Para que a gente possa tentar também desenhar o mais estruturadamente uma proposta para a nossa comunidade, para as instâncias que decidem sobre isso, já terem, digamos assim, no início de 2023, isso mapeado, aprovado e com os sinais, digamos assim, orientados para a nossa comunidade que possa fazer isso. O bom disso, Daniela, agora, é que nós estamos num momento da extensão que ela deixa de ser digamos assim, uma questão ou um tema muito específico de uma determinada área da universidade, e como está integrada a formação, eu diria que ela é uma questão de todos e de todas, né? Mesmo aqueles que não vão fazer extensão, estão chamados a aprender, a se apropriar desses processos, a entender o que é a extensão e qual a importância dela no contexto da formação dos estudantes. Mesmo que o professor não vá ofertar um projeto, não vá ofertar uma disciplina, é importante que ele saiba o valor da extensão naquela formação, para que a própria disciplina que ele dá, mesmo que não tenha relação com a extensão, possa dialogar com ela da melhor maneira possível, né? Então, a gente precisa dessa participação, mesmo, e talvez até mais ainda, dos professores que não têm, digamos assim, o costume de fazer extensão, porque com eles, certamente, a gente tem um enriquecimento dessa perspectiva, em termos, inclusive, de sugestões, porque para nós que fazemos extensão, digamos, o olhar já está muito voltado à percepção dessas características, e às vezes alguém que vem de fora pode contribuir de uma maneira muito interessante para o aperfeiçoamento dessa perspectiva. Então, o importante disso é que a extensão agora é realmente um tema de todos, um tema que engloba a formação integral do estudante, não é? E, portanto, nenhum tema desses que são acessórios à extensão, ligados à pesquisa, ao ensino, né? Por exemplo, metodologias, né? A questão da ética, a questão do uso da extensão dentro de disciplinas, esses são temas, por exemplo, com os quais a gente quer trabalhar logo no início do fórum, para que isso possa efetivamente provocar o debate e possa efetivamente provocar um enriquecimento desses procedimentos, o estabelecimento desses protocolos que são tão importantes para a gente, no sentido da estruturação, não é, de um caminho para que isso esteja visível aí para os professores, para os docentes, nossos colegas, poderem se sentir seguros na oferta da extensão, que agora não é para um grupo apenas, né, mas que é para todos os estudantes que vão começar os seus cursos a partir de 2023. A gente acha fundamental assim que se amplie o diálogo, né? Cada vez mais. Eu super agradeço, Alexandre, sua participação. Eu acho que muito das preocupações é em relação do que tem relação com os pontos que você colocou agora no final, né? A possibilidade de dialogar, de construir em conjunto, né? Esse processo, né? Que a gente possa ter esse lugar. Eu vou ser uma das participadoras, gente, do fórum, Muito com bem, certeza, bem-vinda. com certeza. E a gente sempre colocou, né, a Dumb à disposição, né, levamos algumas das preocupações, né, dos docentes e das docentes para uma reunião com o DEX e com o DEG. Então a gente continua cumprindo esse papel e também como docentes participando da construção desse processo, né? Eu agradeço muito. Então, esse processo ele está programado para se iniciar no 1º de 2023, com a inserção já acontecendo. É isso, correto? Isso, Porque correto. E muita gente durante nos esse semestre, procurou. Aí, durante isso. o próximo também? Durante o próximo semestre, a gente vai estar exatamente com a instauração desse Fórum Permanente da Inserção Curricular da Perfeito. Extensão,
e desses processos de, digamos assim, criação, né, debate, criação e efetivação desses protocolos ligados, por exemplo, à questão da ética, mas também à carreira docente e assim por diante, que acho que são temas que têm preocupado também aí os nossos colegas mais de perto, né? Sim, tem. Eu acho que vale muito a pena, vai ser muito, muito fundamental assim, o desenvolvimento desse fórum, a participação. Então, a gente convida a todas e todos que participem, gente, porque muito nos chega, né, de questionamentos que às vezes não conseguem essa resposta dos colegas que estão coordenando ou estão, enfim, mais vinculados a situações de coordenação. Então, esse espaço aqui é já para a gente colocar um pouco para todo mundo o que vem acontecendo. Isso é muito importante, fundamental. E um fórum permanente mais ainda, que a gente possa participar e construir em conjunto e coletivamente o que é a nossa universidade. Né? Então, eu já agradeço, Alexandre, eu sei que você tem um compromisso jazinho, eu super É, agradeço a sua participação, e a gente chega, então, ao fim desse diálogo do 50º, gente, que bonito. E agradeço muito também enfim, a todo mundo que está pensando nesse processo, a todos os docentes que nos enviam as dúvidas, né? Porque sem isso também a gente não constrói, isso é muito fundamental, que a gente continue participando ativamente de todas as questões relacionadas à nossa universidade. Então, a gente chega aqui ao fim dessa edição do Diálogos Adumb. Agradeço a todo mundo que nos assistiu pela TV comunitária ou pela nossa página do Facebook. E até a próxima segunda, né, com uma nova gestão da Adumb. É importante que se diga, acabamos de passar pelo processo da eleição. Já temos uma chapa que será nomeada, a chapa, né, que ganhou a eleição será nomeada, o grupo que será nomeado na próxima quinta-feira. Então, eu agradeço, até a próxima segunda, com mais uma edição do Diálogos Adumb.